Provérbios 22, versículos 1 a 14. Na última vez nós vimos o capítulo 21, que do modo como Mateus organizou, tudo gira em torno da autoridade. Jesus mostra a autoridade que ele tinha para fazer todas as coisas, antecipadamente amaldiçoando a figueira e ela secando imediatamente. Pois bem, no versículo 22, a tônica continua, mas é observada de um prisma diferente. Esta é a parábola do casamento do filho do rei, a festa de casamento. Irmãos, eu não posso dizer que é a parábola mais controversa, não tenho jeito de dizer isso, mas é bem controversa. Desde a época dos alegoristas, dos pais da igreja, que nós encontramos unanimidade apenas na figura do rei, que é Deus, na figura do filho, que é Jesus, na figura dos enviados, que são os profetas, mas surgem alguns dizendo que mais tarde os que juntam os maus e bons não são necessariamente os profetas, são os evangelistas. A noiva, alguns dizem Israel, mas se Israel é a noiva, como é que Israel pode ser também os recusadores? Outros dizem, não, a noiva é a igreja. Mas tem um problema sério da noiva ser igreja. Quem recusou a participar? Quem é que foi exterminado? Aí alguns dizem Israel, mas não pega muito bem quando nós olhamos da nossa posição a cavaleiro para a história e vemos o que aconteceu na história. Não dá muito certo. Quem são os bons e maus? Alguns dizem os gentios, outros não sabem. Quem é o penetra, que foi pegado sem as vestes nupciais? E aí, muitos dizem, é um dos recusadores, foi um legalista, foi um herege. Depende do ponto de vista. Mas em outra coisa, todos concordam que a veste nupcial aqui representa o sacrifício de Cristo. Meus irmãos, eu acho que a chave para entender essa parábola, nós temos que considerar duas coisas. Primeiro, o Senhor está falando às vésperas de sua morte contra a liderança judaica. Isso já é fundamental. Segunda, a parábola não é como a do semeador, que ela se completa em todos os seus aspectos num momento só. Dá a impressão que tem aspectos futuros, por exemplo, lançar fora, e ali nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Tem aspectos futuros da parábola. Agora, as lições que a parábola nos dão, as mais gritantes, no meu modo de ver, são duas. Quando esses homens recusam o convite do rei, em seguida o rei manda uma ordem, versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados. Primeiro o rei convida, depois ele ordena, e depois ele perde a paciência, porque aqueles que foram levar sua ordem foram maltratados e inclusive mortos. O 7 diz que ele ficou irado e exterminou aqueles assassinos, ele incendiou a cidade que certamente representa muito mais do que um conglomerado de pessoas. Agora, reparem bem, quando se recusa um convite de um rei, nós dizemos há tanto tempo em um regime de democracia que nós escolhemos uma pessoa e colocamos lá, que a gente não tem a mínima ideia do poder de um rei, especialmente de um rei absoluto como esse, que é tratado na parábola. Recusar-se atender à determinação de um rei, a um convite de um rei, era recusar o reinado dele. Recusar o casamento do filho dele era recusar a continuidade do reinado dele. O que o Senhor Jesus está dizendo é que esses homens eram tão rebeldes que não queriam que Deus reinasse sobre eles e não queriam que o reino de Deus prosseguisse
gerações afim. A recusa é diretamente a Deus. E ofendem diretamente a Deus quando maltratam e matam os seus enviados. E isso certamente se refere aos profetas. O próprio Jesus diversas vezes fala disso. A segunda coisa que fica muito clara aqui é que esse homem que penetra a festa, ele queria se aproveitar da festa, mas ele queria se aproveitar da generosidade do rei, ele queria se aproveitar do reino, mas sem comprometer-se. Talvez isso aqui seja um belo exemplo quando você for pregar sobre Judas, daqueles que se banqueteiam entre nós, quais rochas submersas, quais espumas com suas sujidades. O que a parábola está dizendo? A parábola diz que alguns rejeitam o senhorio do Senhor Deus e rejeitam inclusive a possibilidade desse senhorio se estender, passar para outras gerações, continuar. É isso que o Senhor Jesus está jogando na cara dos líderes religiosos de então. E o Senhor Jesus não deixa por menos. Ele diz que naqueles que inclusive escapam do castigo do rei, há alguns que tentam se disfarçar e participar das benesses do reino, né, tanto sem querer exatamente se comprometer com ele. Meus irmãos, Deus nos chamou para ser um desses mensageiros que convidam para as bodas de seu filho. O nosso destino é, no mínimo, ser negados. E pode ser o destino de ser maltratado e morto. Entretanto, se sabemos antecipadamente qual é a nossa missão, devemos saber antecipadamente que o Senhor Deus não se deixará por pouca coisa. Aqueles que não cumprirem a sua vontade, não estiverem de acordo com o seu reino ou com o desenvolvimento dele, o Senhor Deus os colocará no fim, que é descrito de uma forma terrível no texto, com choro e ranger de dentes. Não existe, talvez, no Novo Testamento, uma figura mais terrível do que essa: chorar ao ponto de ranger os dentes.